Olá, você ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nessa noite de sábado nós estamos de volta para falar sobre o mundo dos vinhos para você, o mundo dos vinhos em destaque. Puxe uma cadeira, pegue a sua taça, nós vamos começar o nosso bate-papo deste sábado. Agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Eu sou Jonatas Caetano, apresentador deste programa, e nós vamos juntos aqui por alguns momentos falar sobre assuntos bacanas relacionados ao mundo do vinho. Na semana passada nós recebemos a sommelier, a Nanda Souza, que conversou aqui com a gente também, e hoje nós vamos receber novamente ele que está de volta depois de merecidas folgas, né, aqui do nosso podcast, o Anderson Souza. Anderson, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Boa noite. Boa noite, Jonatas. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Como sempre, na medida do possível, da disponibilidade, faço questão de estar presente. E é uma satisfação conversar com vocês, de falar um assunto que eu amo tanto, que eu sou apaixonado, que é o vinho e tudo que envolve essa cultura. Realmente é muito bacana o assunto. Na semana passada nós conversamos aqui com a Nanda sobre o vinho, o Sauvignon Blanc, né? Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, é francês, né? É francês. Eu não sei falar francês, então a gente fala o negócio meio aportuguesado por aqui mesmo, né? Até porque nas terras tupiniquins as coisas são um pouco diferentes. Mas um papo muito bacana, você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube. Em breve também você vai poder acompanhar através das nossas redes sociais, os nossos cortes aí dos nossos programas, para que você possa compartilhar também, entender um pouquinho do que nós falamos. E na semana passada eu iniciei este programa falando, né, sobre Páscoa, aquela questão toda, uma semana pós-Páscoa. Tá chegando o feriado aí já também. Sexta-feira. Foi ontem. Foi feriado, ontem, né? Ontem foi feriado. Nós estamos um feriadão prolongado aí pra galera curtir também. E nós falamos, né? A Nanda perguntou aqui, o Anderson, até para você comentar também, como que foi a Páscoa, né? Eu falei, lá em casa ofenderam os deuses do vinho, porque queriam fazer sagu com o meu vinho Carmenéria, né? Houve uma situação meio complexa. Eu comprei um Carmenéria para poder abrir na Páscoa, falei, um momento satisfatório, né? Satisfatório, como diria um amigo meu que fala de maneira um pouco equivocada, né? Uma maneira satisfatória. E aí inventaram, né, de querer fazer sagu com o meu Carmenéria. Eu falei, não, você quer fazer sagu, você vai comprar outra coisa. Um Carmenéria, não. Ia ser um sagu chique, então, né? Um sagu num nível mais alto, nível né? Masterchef, né? Mas, já que nós falamos disso na semana passada, então nós vamos continuar nesse gancho, né? Falar sobre a uva Carmenéria. O Anderson, que é sommelier também, e vai continuar explicando pra gente um pouquinho mais sobre o mundo das uvas, aí inúmeros tipos de uvas que existem, e hoje nós vamos falar sobre a Carmenéria. Anderson, quais são as principais características da uva Carmenéria? Conta pra gente. A Carmenéria, vocês sabem que eu gosto de contar a história, né, da uva, né? E antes até de falar das características dela. E a Carmenéria tem uma história bem bacana mesmo, né? É uma uva aí, vamos dizer que é uma uva guerreira. Todo mundo confunde um pouco, acha que a Carmenéria é uma uva chilena, porque hoje, praticamente no mundo, os vinhos de Carmenéria realmente são chilenos. Mas, como a todas as uvas que nós falamos até agora, a Carmenéria também é uma uva francesa, né? Ela é uma uva que antigamente ela ia no corte bordalês, até hoje ela ainda consta dentro da AOC como uma das uvas do corte bordalês. Porém, no século XIX, nós tivemos um acidente, vamos dizer assim, natural, né? Onde uma praga chamada filoxera, ela atacou os vinhedos europeus. Lembra que eu já falei para vocês que nós temos as uvas americanas e temos as uvas europeias. Americanas são uva para consumo in natura e as europeias são uvas específicas para se fazerem vinho. Só para a gente colocar aqui, Anderson, a uva americana é aquela uva que você compra no supermercado, que você leva para casa. Exatamente. E aí dentro das americanas você tem Vite Labrusca, várias vites, né? Porque a família das uvas é vites. E aí você tem as vites viníferas e vites americanas, mas dentro das americanas você tem Labrusca, tem algumas moscatéis, enfim, tem vários vites de uva, vários gêneros de uva
que são que a gente chama de americana. Na maioria das vezes são uvas para consumo in natura. Aquela uva que você compra do supermercado, leva para casa, lava e come, né? E o que aconteceu? No século XIX, a gente teve muito movimento das migrações, né? Então, muito europeu veio para o Brasil, muito europeu foi para os Estados Unidos e depois chegaram aqui, não deram certo, voltaram para o seu país de origem. E quando eles voltaram, aqui eles encontraram essas uvas, né? As americanas. E aí, da mesma forma que eles trouxeram de lá para cá as europeias, eles levaram daqui para lá as americanas. E as uvas americanas, elas são hospedeiras desse inseto, que a filoxera é um inseto, né? E quando plantaram na Europa, como lá não tem predador natural e as videiras europeias não têm resistência a esse inseto, infestaram-se os vinhedos e... Se tornou uma praga. Uma praga que praticamente dizimou os vinhedos europeus. É uma coisa, é um fato histórico que preocupou o mundo. Tanto que nessa época que surgiu a enxertia, que era plantar a uva, a raiz da uva americana, que era resistente à filoxera, e em cima você enxertava a variedade que você queria produzir. Por quê? Porque essa praga ataca as raízes, né? Ela vai para as folhas, só que a folha é mais uma questão de proliferação dela. Então ela se recria nas folhas. Então você consegue observar na folha que a videira está impregnada por essa praga. Porém, o dano acontece nas raízes, no solo. E até hoje isso é um problema mundial, não se consegue se combater essa praga, não existe um produto específico para tratar. E naquela época isso dizimou. E a Carmener, ela foi extinta nessa época. Então, desde o final do século XIX... Até 1990, a Carmener foi declarada como extinta no mundo. E aí, por que o Chile tem muito Carmener? Porque nesse movimento de migrações, muitos italianos foram, muitos europeus, né, em geral, foram para o Chile e levaram essa variedade. O Chile é o país que tem a regra sanitária, a regra mais dura sanitária do mundo. São rígidos, né? Extremamente rígidos quanto a isso. Por quê? Porque o Chile é um lugar, é uma zona que a gente chama livre de praga, né? Por isso que o Chile produz vinhos de ótima qualidade, porque dois grandes problemas que existem na cultura da uva eles não têm lá, que é pragas e chuva, né? Chove muito pouco no Chile. Então, e você tem de um lado uma cordilheira extensa que faz essa barreira de proteção para as pragas não chegarem até o solo chileno, e do outro lado você tem o Oceano Pacífico, que também é um oceano muito frio, que não deixa as pragas chegarem ao Chile. E aí a possível praga pode chegar o quê? Através de um turista, através de alguém que está chegando no Chile, né, que tá desembarcando no país, e por isso que quando você chega no aeroporto chileno ou num porto chileno, você tem que fazer uma higienização, vamos dizer assim, quase que completa. Só uma curiosidade, você não pode nem levar alimentos, né? Que você, por exemplo, se você está viajando de um país para o Chile, por exemplo, do Brasil para o Chile, por uma rodovia, por exemplo, você passou por outra região, você não pode levar alimentos in natura brasileiros para aquela região, justamente por conta desse controle sanitário. Né? A gente tem essa barreira, esse controle sanitário no Brasil também, mas lá no Chile é uma coisa impressionante. Eles lavam a sola do seu sapato quando você desembarca no aeroporto. Então, assim, por quê? Por que isso? Eles são chatos? Não, eles não querem que as doenças entrem e virem um problema dentro do país dele. Então, como o Chile sempre foi e é um país livre de doenças, e hoje eles protegem isso muito bem, a Carmener, que foi levada para lá antes, né, antes filoxera, e foi plantada, só que ela foi plantada no Chile como se fosse a uva Merlot. Então, existiam vinhedos de Carmener desde o século XIX no Chile, né, antes da filoxera, mas eles acreditavam que isso eram vinhedos de uvas Merlot. Isso foi até 1990. Existe uma vinícola no Chile chamada Carmen, Vinícola Carmen, Vinhas Carmen,
E em 1990 o enólogo notou que algumas plantas do vinhedo que eles acreditavam que era de Merlot tinham um comportamento diferente de outras plantas. Ela tinha um ciclo mais curto e as folhas amadureciam, né, de uma forma diferente. Porque um vinhedo, quando ele está novo, jovem, as folhas são todas verdes. Mas depois, com o passar dos ciclos, primavera, verão, outono e inverno, principalmente no outono, que é a tendência da planta diminuir todo o sistema dela, ela para de fazer fotossíntese, a folha amadurece para cair, para entrar no inverno e a planta entrar em dormência. E a folha da Carmenère ela fica vermelha. E as outras ficavam amarelas. O cara falou, tem alguma coisa errada. Ele achou que as plantas de Merlot estavam doentes. Estava com alguma praga, um vírus, alguma coisa assim. E aí chamaram um ampelógrafo, que é o cara que estuda folhas, né? Geralmente um biólogo, né? Que faz uma pós-graduação ou se dedica a estudar isso. E foi um ampelógrafo para o Chile para fazer a análise dessas folhas. E aí descobriu-se em 1990 que a Carmenère não estava extinta. E ela não foi extinta no período todo que eles acharam que ela tinha acabado. Então, com isso, o governo chileno criou um projeto, como só o Chile tinha plantas de Carmenère, eles fizeram um trabalho de investimento científico para fazer reprodução das melhores plantas e aí começaram a se plantar vinhedos de Carmenère. E aí, falando das características, a Carmenère é a uva que todo sommelier adora e todo sommelier odeia. Por quê? Porque é a uva mais simples, mais fácil de se identificar. Então, quando você pega uma taça de um vinho e você não sabe que vinho está ali dentro, se ele for Carmenère, na primeira vez que você leva esse vinho no nariz, você já sabe que ele é Carmenère. Porque é uma característica muito forte dessa uva ter aromas de pimentão, tá? E isso é da Carmenère. E olha que louco, nós já falamos aqui de Cabernet Sauvignon. E Cabernet Sauvignon também tem, naturalmente, esse aroma. Só que a gente sabe que quando isso acontece num Cabernet Sauvignon é porque é um vinho de má qualidade, né? Olha que louco. Aroma de pimentão em Cabernet Sauvignon me mostra que é um vinho de baixa qualidade. Aroma de pimentão numa Carmenère, isso é qualidade. Então, o mesmo aroma em uvas diferentes, em um é um defeito e em outro é uma qualidade, porque é característico e não tem como tirar. Com o tempo, com a maturação radicular das raízes dessa planta, ela começa a perder um pouco dessa característica e o vinho começa a melhorar ainda mais. Então, por que todo sommelier, principalmente os iniciantes, adora a Carmenère? Porque quando ele está numa degustação, ele coloca, isso aqui é uma Carmenère. Todo mundo olha e fala, olha, esse cara entende muito. Ele já decifrou que uva que está ali, né? E aí mais fácil ainda, é uma Carmenère chilena. Pô, batata, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, né? Então fica muito fácil. Então o cara consegue já mostrar um certo conhecimento quando ele prova uma Carmenère. Porém, por que todo sommelier experiente não gosta muito de Carmenère? Até tem uma página no Instagram chamado Sommelier de Merda, eu acho que eu já citei ele aqui. E para quem tem Instagram aí e quer seguir, vai lá e procura Sommelier de Merda. Merda mesmo, aquela palavra que a gente não podia falar até pouco tempo atrás, que era palavrão, né? E ele cria muito meme com Carmenère, né? Então tudo ele harmoniza com Carmenère, todo vinho é Carmenère, mas por quê? É uma crítica, porque realmente é um vinho que é simples. Anderson, mas você está falando que não tem bons Carmenère? Existem, mas são poucos, por quê? A Carmenère ela leva muito tempo para ter essa maturação radicular, né? Então, depois que passou muito tempo, ela plantada, ela começa a fazer vinhos de melhor qualidade. Então, eu diria para você aí que isso leva 30 anos para você ter Carmenère de ótima qualidade. Se nós estamos falando que ela foi descoberta em 1990, ela está no ciclo, né? Aí bons vinhos. Tem vinhedos aí com 33 anos, vamos dizer, né? Claro que a Carmen já tem um vinhedo que tem mais de 200 anos, quase 200 anos. Então ela produz um Carmenère
super bacana, custa caro, mas é um Carmener muito diferenciado. E aí as vinícolas que entraram naquele projeto, que acreditaram na Carmener como uma uva de potencial, que plantaram depois de 1990, hoje eles estão tendo vinhedos aí, conseguindo uvas para produzir Carmener de ótima qualidade. Mas a maioria dos Carmeners que estão no mercado hoje são Carmeners não de qualidade ruim, mas são vinhos que a gente chama de vinhos simples. Eles não oferecem uma quantidade de aromas que é uma coisa que... Seria agradável. Que não é agradável, mas que surpreenderia um sommelier experiente. Entendi. Só para a gente colocar uma questão importante aqui sobre essa questão que o Anderson falou de pragas, né? Hoje o Brasil tem uma praga que muita gente não conhece. Conhece, mas desconhece o motivo dela, que são os caramujos. Né? O caramujo... A chatina fúlica. Isso, que você vê quando chove aparece no seu quintal. Ele foi trazido por algumas pessoas da África, né, que é o caramujo africano, para tentar substituir o escargot, que é francês, na alimentação. Então, olha, eu tenho uma história bacana para contar disso. E aí acabou que não deu certo essa vinda, e eles soltaram esse animal na natureza. Como ele não tem um predador natural nessa região onde nós estamos, com um clima tropical, ele se multiplicou e virou uma praga, né, Anderson? Quem trouxe esse... Porque você tem os escargots, né, que são franceses, e aí dentro dos escargots você tem, igual as uvas, tem as famílias de escargot. Então você tem os petit gris, os gros gris, são escargots menores, escargots maiores, que é uma iguaria que eu gosto muito. Para quem não provou, todo mundo acha estranho, fala, tá comendo lesma, né? Mas recomendo, se bem feito, né? Realmente é muito gostoso. E eu fui criador de escargot, né? Em tempos remotos, bem há muito tempo atrás. E aí o cara que trouxe esse tipo de escargot, que é um tipo de escargot, mas é um escargot africano chamado Achatina fúlica, olha que nome bonito. E o cara, o nome dele me fugiu a memória agora, mas lembrei, é o Serenque Polena. Esse cara morava em Curitiba e ele montou um frigorífico para abater esses escargots. Então ele precisava de gente que criasse para ter volume para ele fazer o frigorífico dele funcionar. O projeto não foi para frente. Eu fui um dos que produziram esse tipo de escargot, só que vendo como ele era, e ele realmente é um predador voraz, né? Eu eliminei, comi o meu estoque, vamos dizer assim, né? Mas a minha filha era bem pequena quando eu produzia isso e ela aprendeu que é um bicho amável, inteligente, né? E ele te conhece. Apesar de eles não terem dispositivo auditivo, pela vibração, quando você ia fazer a alimentação deles de manhã, quando você abria a tampa do criatório, eles já viam todo porque sabia que você estava indo lá fornecer comida para eles. Então, é uma coisa bacana, porém se tornou um problema, né, público no Brasil, porque muitos desses escargots foram descartados. Eles têm uma postura, para você ter uma ideia, de 500 ovos por fêmea. E dos 500 ovos, praticamente sobrevivem 501. Então, eles se multiplicam e isso acontece muito rápido. Eles fazem 5, 6 posturas por ano. Aí você imagina isso num clima tropical, que nem você falou aqui no Brasil, né, onde chove bastante, eles não têm problema porque eles precisam de muita hidratação, eles precisam de muita água. Isso se multiplicou na região oeste do Paraná. Isso é um problema gravíssimo. Eles dizimam lavouras de soja. Só para vocês terem uma ideia como alguma coisa que é exótica, trazida para um país de uma forma ilegal e sem controle, pode se tornar um problema muito, muito grande. Agora, voltando a falar de uvas, até porque nosso programa aqui também é cultura, né? A gente aborda outros assuntos também. O Matheus Barcelos, que está ali, está chocado com a explicação. Você sabia dessa história do caramujo, Matheus? Não? Caramujo que o pessoal vê no quintal joga sal em cima para derreter o bichinho. Desidrata, né? Desidrata, ele morre. Então, mas voltando a falar sobre as uvas Carmener, Anderson, como que foi essa volta dessas uvas então para a Europa? Porque você falou que ela foi considerada extinta, né? E vale também aqui a ressalva que a extinção não vale só para animais, ela vale para plantas também, né? Existe um ranking, se eu não me falho, são 9 categorias, né? Considerado extinto
E são 3 categorias de extinção. Perigo de extinção, extinto na natureza e completamente extinto. É quando você não tem nada em ambiente particular. Ambiente nenhum, né? É interessante porque depois que foi descoberto em 90 que a Carmener não estava extinta, o governo francês reivindicou ao governo chileno que este enviasse clones, né? A gente chama de clone, de Carmeners de volta para a França. A França hoje está tentando voltar com essa variedade, né, que é importante, mas o processo é lento, demora, não são todos os produtores que querem investir nisso, aprenderam a trabalhar com outras uvas, então ela ainda não ganhou o espaço devido de volta à França. Mas já existem vinhas de Carmener, não só na França, como em outros países também. Porém, existe um projeto de lei dentro do Chile, e aí isso tem que ser aprovado, eu não sei em que órgão, não sei se na OMC, talvez, né? Tô sugerindo aqui, mas precisa ter uma aprovação para que a Carmener seja reconhecida como uma uva autóctone do Chile, né? Porque como ela renasceu no Chile, o Chile reivindicou isso para ele. A França não se opôs a isso, né? Pela primeira vez na história dos franceses. Na história dos franceses, né? Eles não se opuseram a alguma coisa, por enquanto. Só para a gente falar um pouquinho de história também, o Anderson vai tocar nessa. Nós falávamos aqui nos bastidores sobre lagosta, né? A França, nos anos 60, se envolveu numa confusão com o Brasil por causa de lagosta, né? A França veio pescar lagostas na costa brasileira. O Brasil vendia os lagostinhos que eram pescados no Nordeste brasileiro e eles vieram para cá, né, com a desculpa de que era por biologia, que eles estavam estudando e vieram com navios e pescar as lagostas brasileiras até que foram descobertos. E na época o presidente francês Charles de Gaulle, né, disse que a célebre frase, Brasil, vocês não são um país sério, né, Anderson? Então, você vê como que a gente precisa conhecer das histórias, né, da história, né, e das histórias, porque isso é importante. Isso, às vezes, muda perspectivas, né, pode gerar até um atrito grandioso aí, que é uma outra coisa curiosa, porque a França, né, a gente tem muito da cultura francesa no Brasil. Parte da colonização brasileira foi feita pelos franceses e não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o único país da América do Sul que tem limites geográficos com a França, né? Aí você vai falar, como se a França está do outro lado do oceano? Aqui na América do Sul existe um território ultramarino francês, que é a Guiana Francesa. E olha que loucura, a gente poderia vender produtos para a Guiana para que a Guiana mandasse para a França. Então a gente poderia ter um parceiro comercial que geograficamente está do nosso lado e a gente não tem, né? Apesar da gente tentar vários acordos com a França, a gente tem um comércio com a França, mas é um comércio muito tímido com o que ele poderia ser, né? Então eu acho que eu sempre brinco que o universo do vinho leva a gente a pensar em muitas outras coisas, né? Inclusive em diplomacia. Eu acho que falta muita diplomacia do Brasil e da França, né, para se tornarem parceiros comerciais. A gente fala tanto de Mercosul, né? Para a gente se aliar ao Mercosul, a gente pode ser aliado ao mercado europeu através da França. Mas a diplomacia, às vezes, não caminha do jeito que poderia para favorecer o Brasil. E vou ser sincero, os franceses amam produtos brasileiros, né? Até porque estavam pescando nossas lagostinhas. Exato, né? Isso é uma prova delas, né? Então, ó, um mercado que a gente poderia abrir, vender lagosta para a França. Não que a gente não venda, mas poderíamos vender muito mais, né? Fazer uma parceria comercial para se vender. Mas isso são assuntos para outros programas, né? Mas é interessante para a gente explicar o contexto histórico das coisas, né? A França, que por sua vez, né? Ninguém aqui está criticando os franceses, nós estamos contando a história, né? Se a França fez as suas
peripécias na história é problema dela, né? A França também, que tem os seus problemas lá com os ingleses até hoje, eles não se dão muito bem, até por conta da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Mas Não, Guerra dos 100 Anos. Guerra de 100 anos e várias histórias, né? E aí posso fazer tem um livro que é uma delícia que tem tudo a ver com o nosso programa. É cultura esse programa, né? Não, e é cultura, e fala de vinho, e fala de comida, e fala de França, e fala de Inglaterra, e fala dessas guerras todas. Tá? Tem um livro que é A Deliciosa História da França. Tá? Que é um livro que conta a história da França, todas, desde o primeiro século até a atualidade, e dos principais produtos franceses, vamos dizer assim, né? Do vinho, dos queijos, das bebidas, porque é outra coisa que a gente não sabe, a maioria das bebidas que a gente toma, a maioria, não todas, mas uma boa maioria, são bebidas ou francesas ou italianas. Né? Porque eles faziam muito isso. Além deles fazerem vinho, eles gostavam de fazer mistura de ervas nesses vinhos. Então eu vejo muita gente tomando hoje aí que está na moda alguns licores, algumas coisas, algumas bebidas, por exemplo, absinto, que foi uma bebida proibida no Brasil, né, pela graduação alcoólica muito alta, que é uma bebida francesa. Então você tem muita ligação do Brasil. E esse livro conta essa história francesa. E é uma delícia. Para quem gosta de gastronomia, gosta de história, esse livro é perfeito para gente, para quem gosta de ler aí também, fazer uma leitura e entender como essas coisas funcionam melhor. Legal. A você que está nos acompanhando aí, papo muito bacana aqui com o Anderson Souza, sommelier, falando com a gente aqui sobre a uva Carmenere, né? Uma uva que foi considerada inclusive extinta, né? Como é que são as coisas, né? Anderson, falando de Brasil, como a Carmenere se adaptou ao Brasil? Até porque é um clima muito diferente do clima chileno, como você falou, menos chuva, por conta da Cordilheira dos Andes, de uma temperatura mais baixa. Como que entra na história o Brasil com a uva Carmenere? Então, isso é uma coisa que realmente eu desconheço. Tá? Eu não conheço nenhum produtor brasileiro que planta Carmenere, mas eu sei que tem algum maluco que está fazendo isso, assim como eu. Né? A gente tem maluco nesse mundo. Quem produz vinho é maluco. Quem gosta dessas coisas é considerado maluco. Né? E com certeza tem algum maluco aí no Brasil plantando Carmenere. Até peço, se você já provou um vinho brasileiro de uva Carmenere, por favor, me envie. Eu sei que existe uma vinícola no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, mas ela não produz a Carmenere em solo brasileiro. Ela tem uma unidade no Chile e ela importa esse vinho chileno, né, de uma marca brasileira. Né? Mas eu não conheço hoje nenhum produtor que plante Carmenere no Brasil. Tá? Mas gostaria muito que conhecesse esse maluco que provavelmente tem por aí e gostaria de provar o vinho dele. Até se você está escutando aí, já tomou, ou se você conhece um produtor, fala para ele mandar uma garrafa para nós aqui que nós vamos falar bem dele. Interessante é que não é questão dos produtores de vinhos brasileiros não quererem produzir o Carmenere. A questão é a adaptação com o clima brasileiro, com a qualidade de terra brasileira também, que como nós já falamos aqui, não é porque toda terra é terra, não é bem assim. Não é toda água é água, não é bem assim. Né? Então, nem todo clima que é parecido é igual também. Exatamente. Né, vinho é uma coisa tão fantástica que são 1 milhão de fatores que pode fazer a diferença num vinho e às vezes é uma diferença simples que você precisa de um profissional para identificar essa diferença. Né? Mas a gente consegue. O brasileiro é um povo realmente trabalhador e assim, a ser estudado. Porque a gente só não dominou o mundo porque não quis. Não quis ainda, mas a gente é criativo, a gente acha fórmulas, métodos para fazer, por exemplo, uma adaptação, mesmo que ela não se adapte muito bem ao solo brasileiro. E eu não posso nem dizer que ela não se adapte, porque como eu não conheço, eu não sei qual é a adaptação. Né? A gente sempre deu ênfase a uvas mais conhecidas. Né? Não que a Carmenere não seja conhecida, ela é muito conhecida no Brasil, mas ela não tem assim... Como ela dá um vinho simples, nenhum produtor investe muito. Né? E não diria que é uma uva secundária também, porque dentro existe um livro, eu já falei aqui, né? A gente tem mais de 5.000 tipos de uva para vinho, e tem um escritor e uma escritora que chama Hugh Johnson e Jancis Robinson. Né? O Hugh Johnson e a Jancis Robinson escreveram um livro
específico sobre variedades de uvas. Eu tenho esse livro em casa, né? Infelizmente esse livro não tem em português. É um livro que você ou faz a leitura dele em inglês ou em francês, mas é um livro muito rico, aonde fala de todas as variedades, praticamente todas as variedades de uvas que existem, que são essas mais de 5.000 uvas. Só que tem uma coisa curiosa também. A uva ela está na moda, né? Como que eu digo que ela está na moda? Cada época você tem uvas que estão na moda, né? Se você pegar a década de 70, a Carmenère, a Syrah não, mas a Carmenère, Cabernet Franc, que é uma uva super importante hoje, na década de 70 elas eram consideradas uvas secundárias, de menor qualidade, né? E hoje não, nós estamos falando aí de 50 anos atrás, hoje essas uvas elas são reconhecidas como uvas de alta qualidade e outras que eram de alta qualidade hoje são consideradas secundárias. Então isso é o efeito do tempo, da moda, enfim. Algumas sempre foram importantes e continuam, que é o caso da Cabernet Sauvignon, da Merlot, da Sauvignon Blanc, que já falaram aqui, da Chardonnay, que nós falamos aqui, né? Que elas permaneceram, eram famosas, eram consideradas uvas de alta qualidade no passado e continuam, né? Mas você tem uvas aí que são praticamente esquecidas, algumas porque tem uma dificuldade muito grande no trato, elas são muito suscetíveis a doenças, e aí como a gente tem um clima tropical, essas doenças se prevalecem e você não consegue, até às vezes vegetativamente a planta vai super bem, mas ela não produz. A gente tem problema de Viognier, que é uma uva branca no Brasil. As plantas, quando você olha o vinhedo, são as plantas mais bonitas do vinhedo. Só que a qualidade da uva é muito baixa, então você não consegue produzir grandes vinhos mesmo tendo plantas super saudáveis. E às vezes aquela planta que é mais... eu tenho isso no meu vinhedo e é muito bacana, né? E mais uma vez aí deixo aqui o convite para as pessoas que estão nos ouvindo, se vocês quiserem, até depois, Jonas, né? Conversa com o Ricardo e com o Thiago para ver se a gente coloca lá, meu telefone fica disponível. Thiago não, Matheus, desculpa, Matheus. Toda vida eu chamo o Matheus de Thiago, olha que coisa maluca. Né? O Matheus... pode disponibilizar meu telefone, eu estou sempre aberto para quem quiser conhecer um projeto de vinhos, um projeto de uma vinícola que está no início, né, que vai levar muitos anos ainda para se tornar uma vinícola de verdade, mas a gente tem que passar por isso, não tem como pular esse degrau. Né? Deixa aí o convite, vai lá que eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então eu tenho planta, por exemplo, de Marcelin, que ela tem um ramo muito curto, você olha o vinhedo e fala, nossa, essa planta aqui é judiação, não vai para frente. Né? E tem a Viognier, que está lá, linda, maravilhosa, toda folhada, as outras já estão caindo na folha e ela está brotando ainda. Então, só que a Marcelin, mesmo estando no início, já me deu uma produção. E a Viognier até agora eu não vi um cacho dela. Então isso acontece. Né? Quando a gente fala de adaptação, não é só a adaptação da planta em si, é a adaptação da planta e o que ela vai me produzir. Ela tem que se adaptar e tem que me produzir qualidade. Às vezes ela se adapta e só produz folha. Né? Ela fica muito enfolhada, ramos muito fortes, vigorosos e não tem produção. Produção zero. Anderson, agora a gente voltando para o lado da gastronomia, né? Nós falamos sempre aqui o que combina e o que não combina. O que combina bem com a uva Carmenère e o que você deve evitar juntamente com ela? Mais uma vez vou citar o meu amigo aqui, sommelier de merda. Ele tem uma parada muito engraçada que ele sempre faz as críticas dele e ele coloca assim, vou num restaurante japonês comer sushi. Tem Malbec? Tem Carmenère? Então, já vou dizer aqui para vocês. Não que a comida asiática não possa ser consumida com vinho tinto. Né? Mas a maioria dos pratos que a gente encontra em restaurantes asiáticos no Brasil, comida japonesa, chinesa, indiana, são mais fáceis de se harmonizar com vinhos brancos. Né? Quando a gente tenta colocar isso com vinho tinto, não que... mas provavelmente tem um prato. Existem pratos que têm complexidade, que têm peso e que necessitam de um vinho tinto para harmonizar. Mas não é o caso de sushi, sashimi, peixe. Né, em geral, ou frutos do mar, deve-se evitar fazer uma harmonização com Carmenère. Claro, mais uma vez, se eu pego uma posta de St. Peter, né, a famosa tilápia, e tempero ela com sal, ela é um tipo de prato.
Se eu coloco tomate e vou fazer isso refogado, já se torna um prato mais complexo e eu tenho elementos nesse prato. Se eu coloco pimenta do reino, se eu coloco, enfim, flor de sal e vou colocando ingredientes nesse prato, ele não é mais só uma fatia de St. Peter, ele já é um prato bem elaborado. E aí, às vezes, dependendo como esse prato foi feito, o filé de St. Peter com sal que não ornava, né? Que não harmonizava com o Carmener, pode ser que no feitio, na cocção dele, na forma que ele foi feito, ele possa, de repente, ter eu conseguir levar ele a harmonizar com a Carmener. Mas é mais difícil, tá? A Carmener, como eu disse, é um vinho mais simples, aromaticamente falando. Então é um vinho que geralmente tem um corpo leve para médio, né? Raramente você tem Carmeneres encorpados. Existem também, como eu sempre digo aqui. O Anderson falou que Carmener não é uma regra. Né? Não. A maioria dos vinhos de Carmener são leves e médio corpo. Mas existem também os grandes Carmeners, os bons Carmeners que são feitos. Ou, às vezes, em algum corte com Cabernet Sauvignon, com Merlot, com Syrah, que os caras estão fazendo alguns cortes Carmener com Syrah, com Cabernet Franc, com Petit Verdot. E aí você tem um corte. Quando a gente fala de corte, já misturei duas uvas, é um outro estilo de vinho, é um outro tipo de pensamento para harmonização. Mas quando a gente usa a uva varietal, e mais uma vez, para explicar para quem não entendeu ou não escutou os nossos... E se não escutou, vamos escutar, né, os programas passados. Vinho varietal é o vinho que é feito de uma única uva, né? Então, você tem aí a maioria dos Carmeners, corpo leve ou médio corpo, e muito pouca complexidade aromática. São vinhos que remetem o pimentão, que é o principal. Então, a partir de hoje, quem for abrir um Carmener, procura na taça, coloca a taça no nariz. É por isso que o sommelier, que todo mundo acha que isso é ser metido, ou é ser muito sofisticado, não é. Eu rodo a taça com o vinho dentro para oxigenar esse vinho, para ele liberar aroma, e aí eu coloco ele no nariz para sentir esse aroma. Né? E a Carmener, para você que vai tomar a garrafa de Carmener hoje, ou amanhã na hora do almoço, ou na janta, ou durante a semana, faça isso, coloca um pouco de vinho na taça, gira a sua taça para ela oxigenar, para o oxigênio entrar e liberar as moléculas aromáticas, e aí leva esse vinho no nariz. Você vai ver que todo Carmener tem pimentão. Anderson, adicionar o pimentão no vinho Carmener? Não, é uma característica principal da uva. Tá? E o que é esse aroma? Nada mais do que uma molécula, né, chamada pirazina, que é a mesma molécula que está no pimentão. Então, quando eu coloco um Carmener no nariz, nossa, eu tenho pimentão. Se eu fizer um pimentão recheado com carne moída, você acha que vai dar certo com Carmener? Eu acho que não. Perfeitamente. Eu tenho a união do aroma do vinho de pimentão e o pimentão. E eu tenho a carne, que tem um nível de gordura que vai fazer esse corpo ficar, esse vinho... Ficar mais encorpado. Para poder não brigar com esse vinho, que é leve ou médio corpo. Então, aí, uma sugestão. Alguém já fez pimentão recheado? Coisa mais simples do mundo. Compra o pimentão, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser verde. Vai depender aí do teu gosto pessoal. Abre a parte onde era o caule, onde o pimentão ficava pendurado na planta, que é onde estava o caule ali. Abre, tira as sementes, deixa o pimentão inteiro, faz uma carne moída refogada, coloca lá sua cebola, seu alho, seu tomate, né? Um pouquinho de azeite, que nunca faz mal para ninguém, uma pimentinha do reino, que nem diria um grande mestre húngaro, que era o rei das receitas, né? Que é o Witz van Wessel. E ele sempre colocava a pimentinha no reino, faz ali a sua carne refogada, coloca dentro desse pimentão e leva ao forno. Simples assim. E depois experimenta esse vinho com Carmener. Nós vamos fazer uma harmonização de compatibilidade. Aromas iguais, sabores iguais, né? E vai me dar essa sensação de casamento dos ingredientes. Mas eu posso fazer com uma carne, aí tem que ser uma carne que não pode ser muito gorda, pode ser uma carne cozida, pode ser uma carne assada, pode ser uma carne frita, aquele bifinho, arroz, feijão, um bife e um ovinho, tenta fazer a harmonização com Carmener. Apesar que o ovo, para quem não sabe, é um dos elementos gastronômicos mais difíceis de se harmonizar com vinho. Né? O ovo é um grande desafio para qualquer sommelier. Toda vez que você tem um ovo, ele faz a cabeça do sommelier ter que pensar 10 vezes mais para poder sugerir uma harmonização. Uma coisa que seria simples, né? Uma coisa que seria simples. O ovo, um ingrediente tão simples,
mas que traz uma dificuldade para fazer a harmonização que é absurda, né? Ovo, alcachofra, esses elementos são muito difíceis de se fazer a harmonização. Claro que a gente pensar nele solo. Se a gente pensar nele com outros ingredientes, aí fica mais fácil. Legal, Anderson Souza, agradecer a sua participação aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Sucesso para você e semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jonas, mais uma vez você, toda a nossa equipe aqui que está sempre conosco, sempre se dedicando bastante, né? Corrigindo os nossos erros, os nossos defeitos, tirando as rugas da cara. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a todos, espero que vocês gostem desse programa e que gostem dos outros programas também que a gente fizer. Um abraço a todos, ótimo final de semana. Curta, compartilhe nosso programa aí, divulgue, assistam os programas anteriores também, que nós falamos sobre vários outros assuntos e envie para outras pessoas também, nos ajude a divulgar a cultura do vinho e o mundo dos vinhos que segue em destaque aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Agradecer a nossa equipe, Matheus Barcelos, Ricardo Barcelos, Yuri Aquino e a você que esteve aqui conosco. Agradecer ao Anderson mais uma vez também e a você pela sua audiência, você que nos acompanhou através do YouTube ou você que nos ouviu através do Spotify ou do Deezer. Segue a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui no seu vídeo também as nossas redes sociais e se Deus quiser na semana que vem a gente volta. Eu encerro esse programa deixando para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Uma ótima noite.